Voltamos com novas informações sobre o caso Flor de Lis e com um breve resumo para que possamos nos localizar dentro de toda esta história, especialmente aqueles que não acompanharam as matérias anteriores deste canal. Temos uma playlist dedicada ao caso em ordem cronológica para quem ainda não viu e possa interessar. Futuro político e prisional de Flor de Lis dos Santos Souza agora está nas mãos de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. Corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengtsson, foi favorável à continuidade que visa cassar o mandato da deputada Flor de Lis por decoro parlamentar. Bengtsson entregou ao presidente Rodrigo Maia, nesta quinta-feira, o seu parecer no processo por quebra de decoro pela deputada Flor de Lis, que poderá levar à cassação do mandato dela. Agora, a mesa diretora decide se envia o processo ao Conselho de Ética ou não. Bengtsson foi espirituoso, dizendo: ela não conseguiu provas de que não quebrou o decoro e, por isso, o parecer é pela continuidade. Adiantamos muito o processo. Parece um roteiro de filme de Hollywood, mas de um bom roteirista. A gente julga a parte política e, como ela não apresentou provas contrárias, houve sim a quebra de decoro. Rodrigo Maia não recebeu o texto pessoalmente porque ainda está na fase de isolamento após a infecção por Covid-19. A entrega ocorre exatamente um mês após a mesa diretora da casa ter enviado à corregedoria o pedido de abertura do processo. Flor de Lis até agora não foi encontrada para ser notificada sobre o uso de tornozeleira eletrônico e recolhimento noturno e segue se articulando nos bastidores do crime. Flor de Lis não foi suspensa do partido, como divulgou o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e continua participando de reuniões virtuais. Chefe de gabinete de Flor de Lis, que também é pastor, não se entendia com Anderson e brigava pela administração do dinheiro das igrejas e do gabinete. Filho Lucas optou pela Defensoria Pública, segundo Regiane, ex-patroa dele, que cuida de Lucas como filho, para que não corressem riscos de ter advogados comprados por Flor de Lis. O filho de Flor de Lis, Flávio, que assumiu a autoria do crime em primeiro depoimento, agora nega todas as declarações anteriores, dizendo-se vítima. Segundo testemunha contactada por nós, ela disse que todos sabiam sobre o sexo entre o pastor e Simone, dizendo inclusive que Flor de Lis supostamente consentia. E quando questionada pelos filhos, ela dizia: se é consentido, não é pecado. Agora, imagine a estrutura emocional de uma criança crescida neste ambiente. De acordo com o filho Lucas e os autos do processo, os filhos de Flor de Lis eram impedidos de sair. Ninguém podia sair. Flor preferia que não fossem à escola e, inclusive, não ir à escola era um castigo que ela dava aos filhos. Possuía também um taco de beisebol com o qual, digamos assim, doutrinava os filhos. Ninguém podia trabalhar, cresceram ociosos e alienados. Lucas, porém, saía, trabalhava fora, por isso entrou em conflito com seus pais adotivos, tendo que sair de casa. Lucas, porém, ia sempre lá para visitar suas irmãs biológicas. Lucas foi adotado com suas irmãs biológicas. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que, desde que foi emitida a prisão preventiva dos réus investigados no caso, que havia suspenso Flor de Lis do partido, o que não aconteceu. Questionado, ele disse que a suspenderá imediatamente após a confirmação da gerência do crime pela deputada. Ela, que é também vice-presidente do partido. Ou seja, nada aconteceu a ela ainda nesta esfera, ao que parece Flor de Lis, como mencionado em mensagem de seu filho Lucas, teria as costas quentes nesse setor. Na verdade, ela parece muito segura de si quando fala, age e participa de reuniões virtuais do partido ou da bancada feminina do Congresso. Flor de Lis é praticante do nepotismo explícito e só isso já deveria ser premissa para a quebra de decoro. Inclusive, seria bem interessante se nós, a população, investigássemos quem os políticos empregam em seus respectivos gabinetes. Gabinetes são máquinas públicas que fazem girar todo o sistema político e econômico do país. Chega a beirar o ridículo falar de provas. Basta ver na folha de pagamentos e nas exonerações e comparar com quem trabalha e quem a deputada disse ser filho dela ou não. Existem alguns casos ali que ela não chegou a adotar legalmente
e talvez seja tão dissimulada ao ponto de em um lugar dizer serem seus filhos e em outro não. A deputada Flor de Lis é um exemplo da vergonha que sentimos deste país de sanguessugas inertes e sem vergonha nenhuma na cara. O exemplo mais terrível disso chama-se Rio de Janeiro. Entendedores entenderão. A deputada mantinha também em seu gabinete um casal de pastores amigos, cujo homem dizia-se irmão de Anderson do Carmo, de coração. Porém, outras fontes dizem que Luciano, este homem, chefe de gabinete da deputada Flor de Lis, vinha tendo constantes desentendimentos com a vítima antes de sua morte, em razão de disputa pelo controle da administração financeira do gabinete e das igrejas. O investigado e sua esposa teriam também comprado uma casa em Cambuinhas, simulando uma locação, salienta o MP, que o período das supostas divergências entre o investigado e a vítima coincide inclusive com as primeiras abordagens a Lucas para tentar convencê-lo a matar Anderson, já que tinha amizades ligadas ao crime na comunidade próxima à casa onde morava. Flor de Lis exonerou de seu gabinete na Câmara outro casal que decidiu sair de sua igreja após o escândalo, que são Kerley Libério de Araújo e Reni Rodrigues de Moraes. É possível que Flor de Lis escape da expulsão do partido, uma vez que o presidente do partido, PSD, Gilberto Kassab, havia dito que ela estaria suspensa desde que foi decretada, em 24 de agosto, a prisão de seus filhos e netos envolvidos no caso. Porém, no que consta no portal da Transparência na Câmara, ela não só não foi expulsa ou suspensa, como inclusive vem participando de reuniões do partido. E pasmem, continua como relatora de adoção da Subcomissão Especial de Adoção, Pedofilia e Família. Segundo noticiou o portal Metrópolis na coluna de Tássio Lohan, fontes no partido, ouvidas pela sua reportagem, relataram que na terça-feira, 29 de setembro, em um dos encontros virtuais, Flor de Lis chegou a pedir a palavra, que usou apenas para elogiar a conduta da reunião pelo líder do partido, o deputado Diego Andrade. Flor de Lis foi eleita deputada federal com a quinta maior votação do estado do Rio de Janeiro pelo PSD. Conquistou 196.959 votos. Iniciou seu mandato em Brasília no dia 1º de fevereiro do ano passado. A carreira de cantora e atuação como pastora contribuíram para a votação expressiva. Ela teve mais do dobro dos votos que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, teve, eleito com 74.232 votos. Na Câmara, a estreante se tornou vice-líder do partido e vice-líder do Bloco Governista, além de titular em 5 comissões, como as de Defesa dos Direitos da Mulher e da Seguridade Social e Família, e também é suplente em outras 2 comissões. E agora, o que acontece legalmente com a vida política e com a imunidade parlamentar da deputada Flor de Lis? O relatório com o parecer da Corregedoria foi entregue hoje pelo corregedor deputado Paulo Bengtsson à mesa diretora da Casa. Lá será ou não aprovado para então tornar-se uma representação que será enviada à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Ali terá que passar por uma nova aprovação para finalmente ser encaminhada ao plenário, onde haverá a votação final. E ali, Flor de Lis precisará de pelo menos 257 votos para não ser cassada dos 513 deputados existentes. É importante frisar que em todas as etapas a deputada poderá apresentar recursos, adiando ainda mais sua cassação e, consecutivamente, sua prisão preventiva e até mesmo imediata. Conforme disse o corregedor Paulo Bengtsson, fizemos uma força-tarefa para analisar as 8.000 páginas de inquérito, material que nos foi enviado pelo auxiliar de acusação, advogado Ângelo Máximo, que atua no processo da Terceira Vara Criminal de Niterói. Com isso, estamos conseguindo adiantar nosso trabalho para dar uma resposta rápida para a sociedade. A Casa está atenta, pois é um caso de grande comoção nacional, detalhou. O deputado evita estimar o tempo que deve levar para o processo chegar ao fim. O corregedor explica também que, além da perda de mandato, a Comissão de Ética pode decidir pela suspensão do mandato da pastora por 6 meses,
ou até pelo arquivamento do caso, hipótese que ele desconsidera. Mas ressalta e esclarece que o processo disciplinar não se propõe a julgar Flor de Lis pelos crimes respondidos por ela. Todo processo criminal serve de base para o nosso relatório, mas nossa análise será se houve quebra ou não de decoro por parte da deputada. Isso é importante ficar bem claro, explicou o parlamentar. É possível que Flor de Lis escape da expulsão do partido, uma vez que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, havia dito que ela estaria suspensa desde que foi decretada em 24 de agosto deste ano a prisão de seus filhos e netos. Porém, no que consta no portal da Transparência da Câmara, ela não só não foi expulsa, como inclusive vem participando de reuniões do partido e mais. Pasmem, continua como relatora de adoção da Subcomissão Especial de Adoção, Pedofilia e Família. Segundo noticiou o portal Metrópolis, na coluna de Tássio Lohan, fontes do partido, ouvidas pela sua reportagem, relataram que terça-feira, dia 29 de setembro, em um dos encontros virtuais, Flor de Lis chegou a pedir a palavra, que usou-a para elogiar a condução da reunião pelo líder do partido, o deputado Diego Andrade, de Minas Gerais. Ângelo Máximo, o advogado e assistente da acusação, diz que Flor de Lis é líder de organização criminosa. A prisão da Flor de Lis é de extrema importância diante de tudo o que ela fez, praticando todos os mandos e desmandos diante de tudo que foi apurado pela polícia e demonstrado nos autos. Ela é a líder da organização criminosa, como bem classificou a autoridade policial. A prisão dela é extremamente necessária, a ponto de se mostrar que no Brasil, neste país desacreditado que vivemos, nós não podemos perder nossa fé e a nossa esperança. A fé é de que a Câmara dos Deputados irá afastá-la do cargo de parlamentar e a esperança é de ver a justiça restabelecida, seguindo seu viés sem delongas e sem uso de imunidade parlamentar, que a ação penal possa correr à vontade nos seus trâmites normais, ou seja, que a esperança é de ver a justiça decretar a prisão preventiva dessa denunciada que ainda se encontra em liberdade, colocando em risco toda a instrução criminal. Ela tentou diversas vezes atrapalhar as investigações e algumas vezes conseguiu. Dependemos da Casa Legislativa afastá-la do cargo. Não pode a Casa dos Representantes do Povo ter no meio de seus integrantes uma fruta estragada. Uma pessoa dessa não pode estar na Câmara dos Deputados, disse Ângelo Máximo, advogado e assistente de acusação. O perfil da deputada no site da Câmara informa que ela assumiu a titularidade da Secretaria da Mulher na Casa Legislativa no dia 22 de setembro. A posição foi definida pelo próprio partido. O que isso quer dizer? O que este prestígio à deputada acusada de um crime pode significar? Família. Segundo Dona Maria Edna, mãe do pastor assassinado, disse em depoimento nos autos do processo que Flor de Lis destratava o marido e que ele tinha relações sexuais com Simone. E quem contou isso a ela foi até então um membro da igreja de Flor de Lis. O sexo era consentido por Flor de Lis. Sei que já noticiamos este trecho, mas ele torna-se extremamente necessário para quem acompanha esses 18 vídeos em ordem do caso, através dos quais vamos tateando e buscando pistas de possíveis culpados dos acontecimentos e dessas histórias que aparecem sobre a pseudo-família e que fazem cair por terra o fato de Anderson ser completamente apaixonado por Flor de Lis, que tantos disseram. Das duas, uma. Ou dissimulavam magistralmente, ou ele sim, talvez fosse apaixonado por ela, mas, como muitos homens dizem, sabia separar as coisas. Outra coisa muito importante é que o filho Lucas, aconselhado por Regiane, sua ex-patroa, optou pela Defensoria Pública para que não corressem o risco de ter advogados comprados por Flor de Lis. Flor de Lis nega todas as informações referentes a ela, sejam as dadas pela imprensa, como aquelas que constam nos autos do processo, e não admite ter se relacionado com filhos. Proveniências ilegais deles, maus tratos e diferença entre ambos, sobre casa de swing, sobre rachadinhas, nepotismo, mesmo sendo explícito. Flor de Lis é um retrato humano da vergonha que governa esse país e das proporções inimagináveis de onde isso possa chegar.
O advogado da acusada, Anderson Hollenberg, afirmou que ela é inocente e que a investigação está fazendo uma ginástica para enquadrá-la como mandante, como coitado de seu filho Flávio. Ela não tinha ingerência sobre o dinheiro. Ela é a cantora gospel, líder religiosa e parlamentar. A questão dela sempre foi dar o melhor para necessitados. Por isso tinha mais de 50 filhos. Para a defesa, está havendo um grande equívoco no desfecho da investigação. Os elementos não são suficientes para que seja denunciada. Existe uma ilação, uma ginástica muito grande para colocar a deputada como mandante. A defesa está pasma com o que viu, afirmou o advogado. Muito provavelmente os dois delegados encarregados do caso e o Ministério Público estejam completamente equivocados.